A paz do Senhor, povo de Deus. Você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. Aqui quem está falando é Rayane Santana e mais uma vez estamos aqui com um cenário diferenciado. Mas o importante é que você está aqui para mais uma videoaula. Então, desde já, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você já é inscrito no canal, já é mais que bem-vindo, você já faz parte da família Minuto EBD, parte da família Rai Santana. E se você está chegando agora, Deus abençoe, assista essa videoaula, deixe o seu feedback, o que pudermos ajudar, ajudaremos, ok? Fique até o fim da aula, deixe o seu like, pois é muito importante, e bora para mais uma lição. Lembrando, você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. Aqui quem fala é Rai Santana. E hoje estudaremos a lição de número 2, que irá falar sobre nem pobreza e nem riqueza, mas o necessário. Olha que maravilha! Vamos lá. Texto do dia. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ou seja, cuidado onde você coloca o teu tesouro. Isso mesmo, cuidado onde você coloca o teu tesouro, pois onde está o teu tesouro, está o teu coração. E o que quer dizer isso? Se eu sou cristão e o meu tesouro está na terra, logo o meu coração está nessa terra. Agora, se eu sou cristão e eu procuro guardar o meu tesouro no céu, logo também o meu coração está no céu. Olha a importância. Por isso nós, cristãos, devemos saber onde estamos acumulando nossos tesouros. Síntese. O dinheiro pode se tornar um Deus ou um instrumento de bênção. Tudo vai depender da forma como o crente o utiliza. Ou seja, o problema é o dinheiro? O problema é ter dinheiro? Lógico que não. Dinheiro é uma maravilha. Portanto que você saiba administrar, portanto que você saiba gastar. Mas o problema não é o dinheiro, o problema não é o recurso. O perigo está em quem utiliza o dinheiro. O perigo está em quem utiliza o recurso. Ou seja, o perigo é você. Da forma como você administrar o seu dinheiro, definirá o modo que estará a sua vida. Então, se você administrar ele bem, a ponto de gastar como necessário, maravilha. Agora, se você administrar o seu dinheiro mal, gastar o seu dinheiro mal, amar mais o dinheiro do que a Deus, esse dinheiro tomará o lugar de Deus na sua vida. Isso se chama o quê? Quando algo ocupa o espaço de Deus, se chama idolatria. Então, temos que tomar cuidado para que o dinheiro nas nossas vidas não venha se tornar um Deus. Pois quando o dinheiro em nossas vidas se torna um Deus, tudo gira em volta dele. Só pensamos em ganhar dinheiro. Isso é idolatria, pois nós paramos de dedicar o nosso tempo a Deus, estamos só correndo atrás de dinheiro. E esse dinheiro se tornará um Deus nas nossas vidas. Ou seja, o dinheiro é um instrumento bom, só depende da forma de como você utiliza, ok? Então o problema não é o dinheiro, o problema é a pessoa que administra o dinheiro. Vamos agora para o texto bíblico. Texto bíblico. O texto bíblico está em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6. Versículo de número 1. Fala assim: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo de número 3. Benditos será tu na tua cidade e bendito serás no campo. Versículo de número 4. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Versículo de número 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Versículo de número 6. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. E nessa primeira parte do texto bíblico, pois é dividido em duas partes, duas passagens diferentes, porém que falam das mesmas coisas. Essa primeira parte que nós lemos está em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 26. E é interessante essa parte a destacar, pois aqui fala basicamente o segredo para ser exaltado, o segredo para ser abençoado. Ou melhor, quando alguém chegar para você e perguntar: quando eu serei exaltado? Quando eu serei abençoado?
E aí você, como servo de Deus Altíssimo, conhecedor da palavra, você pode virar para a pessoa com autoridade e falar. Sabe quando você vai ser abençoado? Sabe quando a sua vida vai para frente? Sabe quando você vai ser exaltado? Sabe quando? Quando você ouvir a voz do Senhor. Pois quando você ouve a voz do Senhor, que é o que diz aqui no versículo de número 1, todas as bênçãos te alcançam. Isso está escrito no versículo de número 2. E a bênção é tão grande que a bênção vai ser em qualquer lugar que você estiver. Ou seja, se você estiver na cidade, você vai ser abençoado. Se você estiver no campo, você vai ser abençoado. Isso está no versículo 3. No versículo 4 que está escrito assim, que bendito vai ser o fruto do teu ventre. Ou seja, vamos supor que você tenha um filho, 2 filhos. Eles vão ser abençoados. E a bênção é tão grande que o versículo 4 ainda vai falar que você não vai ser abençoado só na cidade, também no campo. Mas o fruto do teu ventre vai ser abençoado. Então se você tiver um filho, ele vai ser abençoado. Se tiver 2 filhos, vai ser abençoado. Se tiver 10 filhos, vai ser abençoado também. De tão grande que a bênção é. E o fruto do teu ventre vai ser abençoado, o fruto da tua terra vai ser abençoado, ou seja, onde você plantar, por mais que o solo não produza nada, seja um solo ruim, mas você plantou, pelo fato de você ser abençoado e ouvir a voz do Senhor, vai nascer alguma coisa ali, e vai nascer do bom e do melhor. O que mais que vai ser? As tuas vacas, ou seja, o teu gado, os animais que você criar vão ser abençoados também, ou seja, até bênção melhor do que essa. Mais detalhe, não termina aí. Versículo de número 5. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. E o versículo de número 6. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O que quer dizer isso? Pelo fato de você ser abençoado, o seu ventre ser abençoado, onde você pisar, o seu solo será abençoado, os seus animais, os seus gados, tudo vai ser abençoado. Mas aí, bendito ao entrares e bendito ao saíres. Você entra num lar em que o lar está passando dificuldade, em que há pessoas lá sofrendo, tristes, passando fome. Você entrou naquele lar, pelo fato de você pisar o pé naquele lar, você sendo abençoado, Deus vai abençoar aquele lar também. Simplesmente pela sua presença estar naquele lugar. Olha que maravilha. E aí, quer bênçãos melhores do que essa? Mas isso tudo é consequência do quê? De uma atitude. E que atitude é essa? A atitude de ouvir a voz do Senhor. Então, quando alguém perguntar pra você, quando eu serei abençoado? Quando eu serei exaltado? Quando a bênção de Deus vai vir sobre a minha vida? Aí você pode virar pra pessoa e falar com propriedade. Quando você passar a ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele manda, meu irmão, sua vida vai ser abençoada, seus filhos, sua terra, sua família, onde você chegar vai ser abençoado. Mas é necessário ouvir a voz do Senhor. E aí nós temos também a segunda parte do texto bíblico, Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 24. Vai falar assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Versículo 20. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Versículo 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar mais a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, a Deus e ao dinheiro. Ou seja, você deve tomar uma decisão. Você que está me assistindo deve ser uma pessoa decidida. Você deve escolher a quem você serve. Se você quer servir a Deus ou quer servir a mamão, ou seja, ao dinheiro. Quem é o Deus da sua vida? Introdução. Esta lição abre uma série de 4 lições, cujo tema é o uso correto do dinheiro. Ou seja, você mesmo que está me assistindo, crente abençoado, ou você que não é crente, mas tem interesse em estudar a palavra. Primeiramente, seja bem-vindo ao Minuto EBD. E outra coisa, fique até o final. Assista essa aula até o final e as próximas 3 aulas até o final. Pois essas 3 aulas próximas, mais essa aula, ou seja, 4 aulas, formam um conjunto que ensinarão você que está assistindo o Minuto EBD a lidar de forma correta e a usar de forma correta o dinheiro. E além de forma correta, é perspectiva bíblica, irmão. Então é maravilha. São dicas que o próprio Deus deixou através de homens abençoados. Olha que maravilha. Fique, se achar interessante, comente e ainda convide um irmão para assistir com você ou alguém que gosta de assistir a palavra. Ok? Deus abençoe. Tópico de número 1. A prosperidade financeira no Antigo Testamento. Subtópico de número 1. A prosperidade atrelada à obediência.
Logo aqui no subtópico de número 1, nós ouviremos falar sobre algo chamado teologia da prosperidade, que tem tomado a atenção de muitos e tem enganado a muitos. É isso mesmo que você ouviu falar, teologia da prosperidade. Cuidado, se afaste, fuja e corra dessa teologia. Isso não vem de Deus, muito menos tem base bíblica. Não tem nada de bíblico isso. Pode até ter base bíblica, mas não tem nada de bíblico. Mas pra frente você irá entender. Então logo no subtópico de número 1 começará falando sobre a teologia da prosperidade. E aí eu te pergunto, você já ouviu falar sobre a teologia da prosperidade? Com certeza você já ouviu falar sobre a teologia da prosperidade. E se você nunca ouviu, cuidado. Aquela pessoa que prega que vai na igreja só para receber casa, carro, chave de apartamento, só pensa em receber bênção. Não quer o dono da bênção, mas quer a bênção. Prega que a vida é uma maravilha, que você não vai passar luta, não vai passar prova. Fuja. Fuja dessa pessoa, saia de perto e fuja dessa doutrina que eles pregam por aí. Pois o nome disso é teologia da prosperidade. E não tem nada a ver com o evangelho genuíno, que prega Deus. Jesus, a cruz do Calvário. Vai ter luta, mas vai ter bênção. Esse é o evangelho real. É esse que nós devemos dar ouvido. Não essa teologia da prosperidade, ok? E qual é o perigo da teologia da prosperidade? O perigo da teologia da prosperidade é que o quê? Eles pregam que a bênção é uma consequência da justiça. E se você está enfermo, é consequência do seu pecado. Pode uma coisa dessa? Ah, tu é enfermo, irmão. Misericórdia, o que você apontou? O que você pecou? Qual tipo de pecado você cometeu? Para, gente, não é assim que funciona, não. Isso não tem nada a ver com a palavra. Então a teologia da prosperidade, ela prega isso. Ela só prega bênção, só prega prosperidade. Ela prega que se você está enfermo, você está doente. É lógico que você está doente, mas se você está enfermo, você cometeu algum tipo de pecado. Sem comentários. Então, cuidado. E temos que tomar cuidado, pois como existe essa teologia da prosperidade, há pessoas que não só defendem, mas que procuram praticar essa teologia e pregar essa teologia da prosperidade. Inclusive, se nós cristãos não tomarmos cuidado, essa teologia da prosperidade vai chegar a alguma pessoa e vai vir trazer isso para dentro da nossa igreja. Por isso que nós devemos estar alertas e termos cautela. Quando alguém vem com essa conversinha de tudo é bênção, a vida é uma maravilha, não passa prova, e se alguém está enfermo é pecado, fuja dessa pessoa, advirta essa pessoa e se afasta dela, pois essa pessoa prega a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade não tem nada a ver com Deus. E lá na teologia da prosperidade, com certeza há pessoas que ensinam, que pregam essa teologia. E o que essas pessoas têm como objetivo? Sabe o que essas pessoas têm como objetivo? A mercantilização da fé. Ou seja, tornar a fé em um mercado. O comércio, gente. Nós devemos estar mais alertas do que nunca. E não somente estar alerta, mas quando vierem com essa teologia da prosperidade, até mesmo chegar perto de nós com essa conversinha, nós devemos rebater sim e falar que isso não tem nada a ver com Deus. Lá em Provérbios vai falar que a razão do barulho dos maus é o silêncio dos bons. Ou seja, para que as coisas ruins não venham prevalecer sobre a nossa verdade, nós devemos nos manifestar quando vermos algo errado. Por exemplo, estamos lá na igreja e alguém me falar de teologia da prosperidade, que não existe passar por luta, não existe passar por prova, só é tudo bênção. Rebata isso. E se você quiser utilizar a base bíblica, meu irmão, tem uma boa notícia para você. O livro inteiro de Jó vai rebater essa doutrina. A doutrina, ou melhor, a teologia da prosperidade. Daqui a pouco nós iremos ver isso. Essa teologia, ela se chama teologia da prosperidade ou teologia da retribuição. E nessa teologia há ensinos, há pessoas que ensinam. E o que nós podemos falar dessas pessoas que ensinam uma coisa tão deturpada que nem essa? Que são falsos profetas. Nos últimos tempos, então, o que tem de falso profeta, meu irmão, não é brincadeira. Por isso, mais que tudo, nós devemos estar alicerçados na palavra e combater. Sem medo. Combater.
Pois se nós não combatermos, se nós não derrubarmos essas ideias por terra, com argumentos, com provas bíblicas, essas ideias prevalecerão sobre as nossas. E aí o que vai prevalecer não é mais a verdade, mas sim a forma egocêntrica do ser humano, a forma aproveitadora do ser humano, que quer transformar a fé em um mercado. Pode uma coisa dessa? Não pode, por isso que nós devemos rebater, combater, da forma que você acha melhor. Então, há pessoas que ensinam essa teologia da prosperidade e eles são falsos profetas. E como toda pessoa que ensina, ela traz algum tipo de ensino. E lá na teologia da prosperidade, há alguns ensinos. E são ensinos do quê? Ensinos errôneos. Ou seja, ensinos que podem até ter uma base verdadeira. Porque eles pegam essa base da Bíblia. A base é verdadeira, mas o ensino deles é totalmente errado. Aquelas pessoas que pegam um versículo da Bíblia e já aplica, sendo que não é assim que funciona. Você tem que ler o contexto que está falando aquela passagem para depois falar algo. A teologia da prosperidade não. Eles vão lá, pegam uma passagem isolada e interpretam da forma que eles querem. No caso, a teologia da prosperidade pegou o livro de Jó para falar que se você está passando por luta, você cometeu algum pecado, você fez algo errado. Quando na verdade eles não têm a menor razão. Eles são falsos profetas e trazem ensinos errôneos, ensinos errados. E volto a repetir, pode ter base tirada da Bíblia? Sim, mas não é o que está na Bíblia. Não tem nada a ver, ok? Essa teologia, ela defende a riqueza. Ou seja, se você é uma pessoa rica, próspera, você pratica a justiça. Você está praticando a justiça, você está buscando a pureza e você está se santificando. Só pelo fato de você ser próspero e ter riquezas. Agora, se você é uma pessoa pobre, é que você é uma pessoa injusta, você não pratica a justiça e você está em pecado. Por isso que você é uma pessoa pobre. É isso que eles pregam. Mas na verdade nós sabemos que isso está totalmente errado. Vamos ver o que a revista irá falar referente a isso. Na revista irá falar sobre como essa teologia da prosperidade aparece no livro de Jó. Pois essas pessoas que pregam a teologia da prosperidade pegaram o livro de Jó como base. E olha o que essas pessoas falam. A teologia é representada pelos amigos de Jó. Eles, ao chegarem para consolar Jó das desgraças que haviam lhe abatido, logo procuram a causa do ocorrido, buscando obter de Jó a confissão de seus pecados cometidos. Para eles, o pecado de Jó era a causa de todo sofrimento. Esse tipo de teologia defende a legítima riqueza, pois segundo seus defensores, a riqueza é sinônimo de justiça, aquilo que eu já falei. Justiça, pureza e santidade. Agora aquelas pessoas que são pobres, que vivem na pobreza, é sinônimo que elas pecam e que elas são injustas. A teologia da prosperidade é a teologia da barganha com Deus. Entretanto, já no Antigo Testamento, tal ensino errôneo era questionado pelos servos de Deus, como por exemplo Jó. Era o homem que estava passando por aquela prova toda. Ele provou que a teologia da prosperidade é uma farsa, que o fato de você passar lutas não tem nada a ver com o fato de você estar pecando, com o fato de você ser uma pessoa injusta. Por quê? Porque Jó era um homem justo, naquela época era o homem mais justo da face da terra, e mesmo assim perdeu tudo, porque foi provado, não porque ele estava em pecado, nem porque ele era injusto. Pelo contrário, ele não estava em pecado e pelo contrário, ele era muito justo. Qual o motivo, então? Viu como não tem sentido essa teologia da prosperidade? Mas, como eu digo, sempre há um maluco para tudo. Então, por esse mundo afora, vocês vão ver pregar de tudo. Mas, você que é cristão e está me assistindo, você deve ter base bíblica para combater isso. Para que a verdade deles não venha prevalecer, mas sim a nossa verdade. Vamos agora para o subtópico de número 2, que tem por título: As bênçãos da prosperidade são consequências naturais. Olha que maravilha! Pelo contrário do que os nossos amigos que pregam a teologia da prosperidade falam, nós cristãos já vivemos em outra dimensão totalmente diferente. Que dimensão é essa? De que as bênçãos da prosperidade são consequências naturais. Vamos ver como é que funciona isso? Então leia aí comigo o subtópico de número 2, que tem por título: As bênçãos da prosperidade são consequências naturais.
Aqui no subtópico de número 2, irá pegar a base bíblica de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 2 ao versículo 5, que fala que as bênçãos são consequências naturais. Bom, como é que funciona isso? As bênçãos são consequências naturais. Vai falar aqui no subtópico de número 2 que nós, cristãos, não devemos buscar a bênção, mas sim que a bênção é atraída por nós. Ou seja, não devemos correr atrás da bênção, mas sim atrair a bênção. E há uma diferença muito grande entre correr atrás e atrair. Um exemplo, quando tem coleta seletiva na rua e você vai colocar o seu saco de lixo pro caminhão da coleta passar e pegar. Você acordou atrasado e o caminhão já tá lá embaixo e você mora numa ladeira. E aí lá vai você pegar o saco de lixo e sair correndo atrás do caminhão para jogar aquele saco de lixo dentro. Você vai ter um esforço, porque você vai ter que correr atrás daquilo. E seu objetivo não é nada mais, nada menos do que chegar até o caminhão e jogar o saco de lixo lá dentro. Você vai ocupar todo o seu tempo, todo o seu trajeto, toda a sua caminhada, pensando em colocar esse saco de lixo dentro do caminhão de lixo, que já tá lá embaixo. Então você vai correndo atrás dele. Agora, atrair é diferente. Você acordou atrasado, você tem um saco de lixo para jogar dentro do caminhão da coleta, mas o caminhão já tá lá embaixo. E você, como é uma pessoa exemplar, sempre acorda no horário, sempre coloca o saco de lixo no caminhão da coleta, aquele motorista vai sentir a sua falta, vai falar: nossa, cadê o senhor João que não colocou o saco de lixo dele hoje no caminhão da coleta? O que aconteceu? Vamos dar a volta de novo no quarteirão, que aí a gente vê se o seu João tá lá para jogar o saco de lixo dele no caminhão da coleta. Então esse caminhão, ele vai dar a volta e vai passar de frente da sua casa. E o seu João, ele é tão querido que o caminhão da coleta não vai passar uma vez só de frente da casa do seu João. Vai passar 2 vezes. Vai passar 3 vezes. Vai passar 4 vezes. Até o seu João ir lá, pegar o saco de lixo e jogar dentro do caminhão da coleta. Olha que interessante. No primeiro exemplo, o seu João que ia correndo até o caminhão de lixo. Ele gastava todo o tempo dele correndo atrás do caminhão para jogar aquele saco. Agora não. Agora é diferente. O seu João só precisa fazer a parte dele, que é levantar, pegar o saco de lixo e ficar com o saco de lixo. Ele já fez a parte dele, agora ele está aguardando a outra parte. E esse caminhão ele vai ser, podemos dizer, atraído, porque vai ficar passando lá. Vai correr atrás do senhor João. Ou seja, o que o subtópico de número 2 quer falar, que as bênçãos são atraídas de formas naturais. Numa linguagem não tão formal, é mais ou menos assim: não corra atrás de bênçãos, deixa que as bênçãos corram atrás de você. E na vida do cristão, isso deve ser mais do que realidade. O cristão não deve ficar correndo atrás de bênção, mas sim deve esperar que as bênçãos corram atrás dele. Mas como o seu João fez a sua parte, o cristão também tem que fazer a sua parte. Não basta ficar esperando a bênção cair do céu e ficar de braços cruzados. Não, tem que fazer a sua parte. Mas o segredo aqui para a bênção correr atrás de você, qual é o segredo para a bênção correr atrás de você? Você ouvir e obedecer a voz do Senhor. Se você ouvir e obedecer a voz do Senhor, as bênçãos correrão atrás de você. Então, antes de esperar que as bênçãos corram atrás de você, faça a sua parte. Ouça a voz do Senhor. E faça a sua parte também em outros quesitos, né? Se quer uma porta de emprego, não levanta nem para entregar currículo, não entrega currículo nem pela internet, fica esperando o emprego cair do céu, o emprego vai cair do céu. Deus é Deus, mas você tem que fazer a sua parte, né? Então, mas a questão é, não corra atrás de bênçãos. As bênçãos, elas vêm de forma natural. Ou seja, as bênçãos vão correr atrás de você, mas basta que você ouça a voz do Senhor e a obedeça. Base bíblica para isso? Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 1. Vamos ver o que mais a revista irá falar. Vai falar aqui no subtópico de número 2 que as bênçãos elas não são buscadas, elas são atraídas pelas atitudes. Ou seja, nós, filhos de Deus, para recebermos a bênção, devemos atraí-las com nossa atitude. A revista irá falar também que as melhores bênçãos são decorrentes do ouvir e do obedecer ao Senhor.
Ou seja, quem ouve ao Senhor e quem obedece ao Senhor tem as melhores bênçãos. E se Deus já planeja para nós uma vontade boa, perfeita e agradável, imagina as bênçãos do Senhor como é que não deve ser, pelo fato de você ouvir a voz dele e obedecer. Irmão do céu, o que não falta é bênção. E se você que estava assistindo ainda não procura ouvir a voz do Senhor, ainda não procura ouvir a voz do Senhor e fazer o que ele manda, irmão do céu, desperta, meu filho. Tu tá perdendo tempo, tá perdendo bênção. E bênção é que não falta. Só basta você fazer o quê? Se esforçar para ouvir e depois seguir, ou seja, fazer o que a voz do Senhor manda. E aí as bênçãos correrão atrás de você. Olha que maravilha. E como já comentamos lá no texto bíblico, não é só bênção para você, mas é bênção para o fruto do seu ventre, ou seja, para os seus filhos. É bênção para a sua terra. Ou seja, é muita bênção. Olha que maravilha. Aqui no subtópico de número 2, ainda irá fazer referência sobre um Salmo 73, que vai falar que os ímpios também são abençoados. Mas qual a diferença dos ímpios para nós que ouvimos a voz do Senhor e procuramos fazer aquilo que eles mandam? Embora ambos sejam abençoados. A diferença é que nós temos a graça do Senhor sobre nossas vidas. Nós somos salvos. Eles não são salvos e não têm a graça de Deus sobre a vida deles. É claro que eu dou a resumida do que está escrito na revista. Outra coisa que irá falar também é que a prosperidade financeira não é um sinal da aprovação do Senhor. Temos de ser sábios e pedir ao Senhor discernimento para enfrentar as falsas doutrinas com relação ao uso do dinheiro e à prosperidade financeira. Ou seja, devemos pedir sabedoria ao Senhor para discernir, pedir sabedoria e discernimento ao Senhor para discernir as falsas doutrinas concernente à área financeira. E que falsas doutrinas são estas? Uma delas é a teologia da prosperidade ou a teologia da retribuição. É uma falsa doutrina, e nós como cristãos conhecedores da verdade devemos combatê-las. Subtópico de número 3. Bem-aventurado quem mantém a sua integridade o tempo todo. Vai falar aqui no subtópico de número 3 que o fato de possuir muitos bens materiais e prestígio pode significar sucesso, garantia de uma vida feliz para algumas pessoas. Mas cuidado! Alerta, isso não condiz com a realidade bíblica. Segundo a realidade bíblica, os padrões bíblicos, uma vida próspera é uma vida de comunhão com Deus e obediência aos princípios bíblicos. Ou seja, quer ter uma vida de sucesso? Quer ter uma vida próspera, abençoada? Quer que as bênçãos corram atrás de você? Tenha uma vida de comunhão com Deus e respeite e siga os princípios bíblicos. Dessa forma você atrairá as bênçãos e também será uma pessoa de sucesso. Mas um sucesso diferente que esse mundo aí fora prega. O seu sucesso está na sua comunhão com Deus. Não é o sucesso que o mundo lá fora prega. Ter acúmulo de bens, ter muitas coisas. Não, o seu sucesso é diferente. E a revista ainda vai falar mais, lá no finalzinho do subtópico de número 3, vai falar assim, Deuteronômio capítulo 20, fala que o ideal é desfrutar da bem-aventurança em todo o percurso da vida. E para isso é preciso ser fiel a Deus em todo o tempo. Porque a revista irá falar de percurso. O que é um percurso? Percurso, sabe quando ocorre a São Silvestre? Eles saem de uma rua, tem a largada e a chegada. A largada é o começo, a chegada é o fim. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, vai falar que o fim é melhor do que o começo. E Deuteronômio fala sobre o percurso, a bem-aventurança em todo o percurso. Então, como cristão pode ter a bem-aventurança em todo o percurso? Sabe como? Servindo a Deus em todo o tempo. Vamos agora para o tópico de número 2. A prosperidade financeira e o cristianismo. Eita, ó o conflito. Ou melhor, não digo um conflito. Há como ser cristão, seguir a Bíblia, seguir a palavra, servir a Deus e ser uma pessoa próspera financeiramente. É possível isso sim. Subtópico de número 1. O maior tesouro é fazer a vontade de Deus e viver em paz. Ou seja, se perguntarem para você qual é o maior tesouro do cristão, é o dinheiro? Por mais que ele tenha uma situação financeira boa, é essa situação financeira boa? Não. O maior tesouro do cristão é fazer a vontade de Deus.
e viver em paz. Algo que nós temos que concordar é que a maioria das pessoas que têm dinheiro, algumas delas não têm paz. Se a gente for pegar uma categoria de pessoas que têm dinheiro e não têm paz, não vivem em paz, podemos pegar aí algumas pessoas famosas, celebridades de televisão ou até mesmo de Hollywood. São pessoas que são figuras públicas, não podem ir na rua sozinhas, tem que ir cheio de segurança em volta, não tem privacidade com a família, não tem privacidade com os filhos, não pode sair de casa sem um paparazzi filmar, não pode fazer o que quer a vida supostamente, pois já sairá na mídia. Corre risco dos filhos ser sequestrados e pedirem resgate em troca, corre risco até mesmo dela ser sequestrada e pedirem resgate em volta. E pode acontecer inúmeras coisas com esse tipo de pessoas. E tem que ter essa vida agitada que eles têm. Não pode ficar direito com a família. Corre risco direto. Tem que andar com um monte de segurança em volta. Não tem privacidade. Resumindo, esse povo tem paz? Embora eles sejam famosos, sejam reconhecidos, sejam figuras públicas. Mas será que eles não gostariam de ter um momento a sós com sua família? Ir para uma praia e não ter nenhum paparazzi filmando? Com certeza eles gostariam disso. Mas a questão aqui é que eles não têm paz. Eles não podem ir e vir sem se preocupar. Mas o cristão, ele é diferente. Ele tem a paz. A paz de Cristo Jesus. Nós temos a paz que o mundo não tem. Nós cristãos temos. E esta paz vem por intermédio de Jesus Cristo. Temos a liberdade de ir e vir onde quer que nós formos. E se até nós somos em um lugar perigosos, mesmo assim estaremos em paz, não correremos riscos. Por quê? Porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor nos protegendo. Olha que maravilha. O maior tesouro é fazer a vontade de Deus e viver em paz. O que irá falar nesse subtópico de número 1? Então, nessa sociedade consumista, o dinheiro e os bens materiais tomam um lugar importante na vida das pessoas. E as pessoas hoje em dia, elas são educadas de que elas devem ser bem financeiramente, de que elas devem ter bens materiais, devem ter a conta abastada de dinheiro, devem ter uma boa formação, um bom nível acadêmico, devem ter um bom trabalho, devem ter um bom lugar para morar, um bom carro. Ou seja, as pessoas já são educadas a conquistar tudo isso. Ela desde pequenininha já quer se ouvindo. Você tem que ter uma boa formação acadêmica, você tem que ter um bom emprego, um bom carro, boa casa. Ok, mas isso está errado? Não está errado, não. Inclusive, nós cristãos não devemos ficar atrás, não. Nós devemos ter uma boa vida financeira, uma boa formação acadêmica, um bom carro, uma boa casa. Mas, falando aqui das pessoas de uma forma geral, nós somos educados ouvindo isso, de que nós devemos ter tudo isso. Mas isso está errado? Não está errado. Porque nós devemos sim almejar o de bom e do melhor. Ainda mais nós que somos filhos de Deus, dono do ouro e da prata. Se o povo lá fora pode ter tudo isso, por que nós cristãos devemos ficar para trás? Devemos só fazer o ensino fundamental e tá bom, não podemos cursar a faculdade. Um Fusca tá bom, uma casa não sei aonde tá bom. Por que nós não podemos ter cargos elevados nessa sociedade, uma condição financeira boa, uma formação acadêmica boa, um bom trabalho? Por que nós devemos ficar para trás? Devemos sim buscar. Mas o perigo não está em buscar tudo isso. Não está errado. O que está errado é você priorizar isso, ou seja, essa é a única meta da sua vida, ter um bom emprego, ter uma boa vida financeira, ter um bom carro, uma boa casa. É só nisso que eu penso, só nas coisas materiais que vão ficar nesse mundo. Ainda mais você sendo cristão, sabendo que nesse mundo é passageiro. O perigo está em ter isso como única meta de vida. Isso tudo é ótimo? Mas o perigo é quando você só pensa nisso, não pense mais nada além disso. Essa é sua única meta. Aí está o perigo. Ainda mais para você que é cristão. Por quê? O próprio Jesus advertiu. O que Jesus advertiu? Que o principal tesouro a ser conquistado não é o material, ou seja, o terreno. Pois esses tesouros, o tesouro material e terreno, produz alegrias efêmeras, ou seja, que passam rápido, que proporcionam prazer momentâneo. Mas nós devemos ajuntar tesouros no céu,
Ou seja, Jesus adverte que nós não devemos buscar esses tesouros terrenos, mas sim tesouros eternos, tesouros lá no céu. Por isso que ele fala, ajunte tesouros no céu. Vamos ler esse versículo. Aqui no texto bíblico, está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ou seja, você que é cristão que me ouve, ter isso tudo que citamos anteriormente, nessa terra, uma boa formação acadêmica, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, uma boa profissão, isso tudo, é errado? Não é errado, você deve ter isso. É errado se você só estiver pensando nisso. Ainda mais você sendo cristão. Você só quer juntar tesouro na terra, não quer juntar tesouro no céu. E aí eu te digo que se você pensa assim, você está na desvantagem. Porque aqui na terra, os outros vêm, roubam, os outros vêm, destrói. Você compra um carro hoje, daqui a 10 anos o carro já está caindo aos pedaços, já está tudo velho. Mas se você juntar tesouros no céu, meu irmão, ninguém vai roubar, ninguém vai destruir. Você guarda hoje, daqui a sei lá quanto tempo, quando Jesus voltar, você chega lá, todo tesouro que tiver lá, vai estar do jeito que tu guardou. Por quê? Porque não destruiu, não deteriorou. Olha que maravilha. Então, hashtag fica a dica, ajunte tesouros no céu. Se você chegou a este momento da aula, comente, coloque aí nos comentários. Hashtag tesouro no céu. Vamos agora prosseguir para o subtópico de número 2. O que irá falar do subtópico de número 2? Irá falar assim, a metáfora do olho como lâmpada do corpo. Vai falar aqui no subtópico de número 2 que quando o reino de Deus chegou nessa terra, lá no primeiro século, o mundo estava em profunda crise. Podemos falar também que estava desequilibrado. Por quê? Porque a maioria eram pessoas pobres que lutavam por algo para sobreviver, enquanto a minoria eram pessoas ricas que viviam em função do dinheiro e dos prazeres que esse dinheiro poderia proporcionar. E essas pessoas ricas também tinham um problema. Elas não achavam nada demais obter dinheiro a qualquer custo. Lucrar a qualquer custo. Elas não achavam que isso era errado. Muito menos elas achavam que isso era um problema ético e moral. Ou seja, logo as pessoas que faziam isso não tinham um pingo de ética e nem um pingo de moral. Então, o reino de Deus chega nessa época, onde a maioria está pobre, buscando, correndo atrás do essencial para sobreviver, e a minoria está na regalia, está com sua riqueza, vivendo em função do dinheiro e ainda roubando dos mais necessitados. É nesse contexto que chega o reino de Deus. Lembrando que quando falamos sobre reino de Deus, o reino de Deus, ele chega com a chegada do próprio Messias, de Jesus Cristo. E o reino de Deus é manifesto também por Jesus Cristo, ok? E aí, Jesus, nesse contexto, lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, Jesus traz uma mensagem, uma metáfora falando acerca da pureza dos olhos. Vai falar o quê? Que existem dois tipos de olhos, os olhos bons e os olhos maus. Os olhos bons são aqueles olhos que enxergam através da vontade de Deus, que não vivem em ansiedade. E esse olhar bom, ele prioriza a caridade e a solidariedade. E existe também o outro tipo, que é o olhar mau. Um olhar egoísta que tem interesse exagerado pela riqueza. E só vive buscando o acúmulo de bens. Ainda que ele já tenha alguns bens, mas ele quer sempre buscar mais. E a pergunta é, qual é o tipo de olhar que você tem? É o olhar bom ou o olhar mau? Não me responda. Responda para você mesmo. E aproveita e já reflete nessa pergunta. E aí, lá no texto bíblico que nós lemos, vai falar acerca desses dois olhares. Se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, pois o olhar afetará o corpo. A luz que há em ti é trevas. Agora, pelo contrário, se o teu olhar for bom, o teu corpo terá luz. Olha que maravilha. E o que Jesus quis dizer com isso? Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Vai falar aqui na revista, no final do subtópico de número 2. Jesus mostra que as escolhas humanas são moldadas pela visão do mundo de cada pessoa. Desse modo, o olho é o que determina o futuro do corpo, o lugar para onde irá. Ou seja,
Qual é o tipo de olhar que você tem? Olhar bom ou olhar mau? E para onde esse olhar está te levando? Para onde esse olhar vai levar o teu corpo? Reflita. Vamos agora para o subtópico de número 3, que irá falar sobre a escolha entre servir a Deus ou ao materialismo, o Deus Mamon. Perante vós coloco duas escolhas: servir a Deus ou servir ao materialismo. Logo, servir ao materialismo, servir a Mamon, que é dinheiro. E aí, a quem você tem servido? Qual tem sido a escolha que você tem feito diariamente? Servir a Deus ou ao materialismo? A Deus ou a Mamon? E aí? E aqui no subtópico de número 3, a palavra que resume essas duas escolhas, servir a Deus ou a Mamon, sabe que palavra é essa? Ou melhor, é uma frase? Compromisso de coração. Mas o que tem a ver com compromisso de coração com essas duas escolhas? Tem tudo a ver, sabe por quê? Lá no texto bíblico que nós lemos, que está em Mateus capítulo 6, versículo 21, fala o quê? Que onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ou seja, a escolha a quem você serve está totalmente relacionada com o seu coração. Se o seu coração for comprometido com Deus, você vai servir a Deus. Agora, se o seu coração for comprometido com o dinheiro, você vai servir o dinheiro. Se o seu coração for comprometido com o materialismo, ele vai servir o materialismo. Da mesma forma, se o seu coração for comprometido com Deus, você vai servir a Deus. Olha que maravilha. Por isso, o comprometimento do coração está atrelado a estas duas opções que eu vos apresentei. Olha o que mais a revista irá falar. Jesus adverte constantemente a respeito da motivação egoísta do nosso coração. Quando Mateus se refere ao diabo e às suas tentações, ele se concentra nos aspectos econômicos da vida. Ou seja, tá falando do diabo? Tá. Mas se a gente for ver o contexto que está falando, é sobre as coisas econômicas desta vida. E o que mais irá falar a revista? Que o ser humano é tentado pelas suas ambições pessoais. E aí eu peço, por favor, que vocês abram as vossas Bíblias em Tiago capítulo 1, versículo 14. Vamos ver o que lá irá falar. Tiago capítulo 1, versículo 14 irá falar assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Cuidado com o que você cobiça, cuidado com o que os seus olhos olham, entendeu? Olha que interessante, aqui no versículo de número 24, Jesus adverte que ninguém pode servir a dois senhores. Então imagine, Jesus aparecendo a você e te falando: e aí, você tem uma escolha. Você quer me servir ou quer servir ao dinheiro? Olha que forte isso. Mas, realmente, todos nós temos que decidir de que lado nós estamos. Quer do lado de Deus, quer do lado do mal. A quem nós servimos, nós também temos que decidir. Servimos a Deus ou servimos ao dinheiro? Servimos a Deus ou servimos ao materialismo? E algo que é importante destacar nisso, que não há meio termo. Ou você segue a um ou você segue a outro. Vocês conhecem aquela história lá de quem está em cima do muro? Quem está em cima do muro já não pertence a Deus. Já pertence ao outro lado. Ou seja, ou você escolhe de que lado você está, ou do lado de Deus ou do outro lado, ou do lado de Deus ou do dinheiro, do materialismo, do capiroto, seja de quem vocês quiserem. Mas só não esteja em cima do muro. Porque quem está em cima do muro já não está do lado de Deus faz tempo, já está do outro lado. Então Jesus no versículo 4 ele fala: escolha a quem você quer servir. Vai falar também, assim no final do subtópico de número 3, que nós precisamos aprender a fazer um uso sábio e prudente dos recursos materiais, pois ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como amar e ser fiel a Deus e a Mamon. Por isso, a decisão de quem servir é pessoal. Ou seja, sabe o livre-arbítrio? Você tem o livre-arbítrio para seguir quem você quiser. A única coisa que você não pode fazer é seguir os dois. Pois não dá. Tu vai dar atenção a um, vai desprezar o outro. Vai agradar um, vai entristecer o outro. E aí, como é que fica essa relação? Estranha, né? Por isso, decida-se a quem você quer servir. Você tem o total livre-arbítrio. Só escolha. E aí, a revista recomenda para nós cristãos o quê? Escolha servir a Deus, ainda que isso exija de você sacrifícios e renúncias. Nós cristãos já estamos nesse caminho, procurando servir a Deus, mas aí
vem a revista e fala: escolha servir a Deus. Ou seja, continue servindo a Deus, para nós que já estamos servindo. Se você está me assistindo e ainda não se decidiu de que lado você está, não, eu particularmente recomendo sempre o melhor para as pessoas. A melhor música, o melhor livro, o melhor filme, a melhor série. Então eu recomendarei isso também, que é o de melhor para você. Eu peguei isso para minha vida porque faz bem para mim, faz bem para minha vida, servir a Deus. Então eu recomendo para você também o de melhor. Da mesma forma que eu recomendaria uma música boa, eu recomendo servir a Deus também, porque uma ótima ideia é algo muito bom, vai fazer bem para sua vida. E é isso, eu recomendo. Escolha servir a Deus. Mas aí fica a seu critério. Você escolhe e decide quem você quer servir. O importante é escolher. Vamos agora para a conclusão. Vai falar assim: os amigos de Jó acreditavam que ele deveria ter cometido um terrível pecado, por isso lhe sobrevieram tantas dores e infortúnios. Muitos acreditam, como os amigos de Jó, que quando temos saúde, bens materiais e não enfrentamos lutas e provações, estamos fazendo a vontade de Deus e em comunhão com Ele. Contudo, Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições. Isto está em João capítulo 16, versículo 33. Jesus combateu o amor, o dinheiro e propagou a prática da solidariedade e a valorização das pessoas e não dos bens. Os valores de Jesus, do reino de Deus, são imutáveis, ou seja, não mudam, e são inegociáveis, ou seja, não se negociam. Com Deus não há barganha. E precisam ser observados por sua igreja. O que precisa ser observado pela igreja? Os valores do reino de Deus. E você, como cristão, como pessoa que pretende morar no céu um dia, você já tem que exercer aqui na terra essa cidadania celeste. Então, procure seguir as normas do reino de Deus. Procure pregar e viver os valores do reino de Deus. E lembre-se, você está neste mundo, mas não é desse mundo. O seu lugar é no céu, você é cidadão celeste. Então, faça as coisas aqui pensando lá. Junte tesouros aqui, mas principalmente junte tesouros lá. Não é pecado juntar tesouros aqui. O pecado é você só pensar aqui, no terreno. Agora, se você pensar aqui e lá, mais lá do que aqui, maravilha. Aí pode. E é isso, gente. Desde já agradeço a todos pela presença. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Essa foi a lição de número 2. Compartilhe com aqueles que vocês quiserem. Convide algum irmão, algum amigo para assistir o Minuto EBD. E até a próxima aula. Deus abençoe.